Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar a fundo em uns princípios, sabe, daqueles bem poderosos mesmo, tirados de fontes clássicas, que têm o potencial de, olha, transformar a vida de verdade. Vamos descobrir juntos como é possível começar a moldar a realidade que a gente tanto deseja. Essa pergunta com certeza já passou pela cabeça de muita gente, né? Sabe, aquele sentimento de que existe um potencial maior, de que os resultados poderiam ser bem melhores. E a boa notícia é que só de reconhecer isso já é o primeiro grande passo para uma virada e tanto. A grande sacada para uma mudança de verdade não está só em ter um pensamento positivo ou em fazer as coisas certas. O segredo nasce da harmonia, do equilíbrio entre dois mundos. Aquilo que acontece dentro da nossa mente e o jeito como a gente interage com o mundo lá fora. E para a gente entender isso melhor, vamos pensar numa metáfora que é, olha, fantástica: o jogo interior e o jogo exterior. Pensa assim: o jogo interior é tudo que rola aqui dentro da cabeça. É a mentalidade, o foco, a tal da vibração. Aí vem o jogo exterior, que é como a gente leva essa energia por mundo, através das nossas interações e da nossa influência. E o pulo do gato é dominar os dois. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: a gente começa com o jogo interior da mente, depois vê como definir o que a gente quer de verdade, aí partimos para o jogo exterior dos relacionamentos, falamos sobre o incrível poder do elogio e no final a gente amarra tudo unindo esses dois mundos. Beleza, então vamos começar mergulhando fundo nisso. Vamos falar primeiro do jogo interior. E tem uma coisa, esse jogo é governado por uma lei fundamental, que está aí, funcionando o tempo todo, a gente percebendo ou não. E esse princípio é a famosa lei da atração. E olha, não é mágica, tá? É uma lei da natureza que responde basicamente à nossa vibração, à energia dos nossos pensamentos e sentimentos. Se o foco é na gratidão, mais motivos para agradecer aparecem. Se o foco é na falta, na frustração, adivinha? Mais frustração vem aí. A lição aqui é muito clara. A gente atrai exatamente aquilo em que a gente coloca atenção, energia e concentração. Só que aqui é que mora o perigo. É super comum, né, reclamar do trânsito, da falta de grana, dos problemas. O problema é que quando a gente faz isso sem nem notar, toda a nossa energia, todo o nosso foco vai exatamente para aquilo que a gente diz que não quer. E o resultado disso, a gente acaba sem querer pedindo mais do mesmo. Tá, mas e aí? Como é que a gente vira esse jogo? A grande sacada é usar esse contraste, essa reclamação a nosso favor. É transformar cada não quero isso em um então, o que eu quero. E para ajudar nisso, tem uma ferramenta que é, nossa, super simples, mas muito, muito poderosa. Olha só que legal esse exercício. O nome é Clareza através da oposição. Funciona assim: de um lado da folha, a gente lista tudo aquilo que não tá legal, sabe? As reclamações. Aí do outro lado, para cada item dessa lista, a gente se pergunta: ok, se eu não quero isso, o que eu quero no lugar? O resultado é uma lista clara, positiva. É como ter uma nova bússola que aponta diretamente para o desejo ideal. O foco muda completamente. Beleza, então agora a gente tem essa lista super clara do que a gente quer. Só que aí aparece ele, né? O maior inimigo do jogo interior: a dúvida. Aquela vozinha na cabeça que fala: ah, legal essa lista aí, mas isso ainda não é a minha realidade. Essa dúvida, gente, ela é terrível. Ela cria uma vibração negativa que joga todo o trabalho por água abaixo. Mas calma, que para isso tem uma solução genial. A chave é usar a frase "estou no processo de". Pensa bem, por que ela é tão poderosa? Porque ela é sempre verdade. A pessoa pode ainda não ter chegado lá na situação financeira ideal, por exemplo, mas ela está, sem dúvida nenhuma, no processo de chegar. Isso é inegável. Essa pequena mudança de perspectiva acaba com a resistência da mente, mantém a vibração lá em cima e, o mais importante, anula completamente a vibração da dúvida. Muito bem. Com o jogo interior mais alinhado, vamos agora para o jogo exterior, ver como uma coisa conecta com a outra. A pergunta é: com a mente focada e vibrando positivo, como é que a gente pode influenciar o mundo lá fora, as pessoas ao redor, para criar os resultados que a gente busca? E a base de tudo aqui, que Dale Carnegie já dizia há muito tempo, é que todo ser humano tem uma necessidade, quase uma ânsia, de se sentir apreciado de verdade. E não estamos falando de puxa-saquismo, de bajulação, é sobre reconhecimento genuíno. Pensa nisso, o elogio é como a luz do sol para o espírito. É com esse estímulo que a capacidade das pessoas realmente floresce. E aqui a gente precisa entender a diferença, que é gigantesca.
gigantesca no resultado que a gente tem com a crítica versus com a apreciação. Quando alguém é criticado, a reação natural é se fechar, ficar na defensiva. Dificilmente isso inspira uma mudança para melhor. Agora, o elogio sincero tem o poder de abrir portas que a gente nem imaginava. Olha só essa história real da supervisora Pamela Dunyan em Um Zelador. É o exemplo perfeito disso. O desempenho dele era ruim, os colegas tiravam sarro e as críticas dela não adiantavam nada, só piorava. Até que ela teve uma sacada. Ela mudou a tática e começou a procurar ativamente alguma coisinha que ele fazia bem, e ela o elogiava por isso, na frente dos outros. O resultado? O comportamento dele mudou da água para o vinho. Ele começou a querer corresponder àquela imagem positiva que ela estava pintando dele. É incrível, né? E agora vem a parte mais legal, a cereja do bolo, que é entender como esses dois mundos, o de dentro e o de fora, se conectam, como um alimenta o outro e criam o que a gente pode chamar de uma espiral ascendente de sucesso. Funciona como um ciclo que se retroalimenta. Pensa comigo. Com o jogo interior alinhado com a mente positiva, fica muito mais natural enxergar o que há de bom nos outros e fazer um elogio sincero. Aí, quando a gente faz isso, as pessoas respondem de um jeito positivo. E essa reação positiva do mundo, ela funciona como uma prova para nossa mente. Ela fortalece a nossa crença, a nossa vibração, lá no jogo interior. É um ciclo virtuoso. E essa é a grande virada de chave, sabe? Não é só o jogo de dentro ou só o jogo de fora. É a combinação, a sinergia entre o nosso estado interno e as nossas ações no mundo que cria uma mudança de verdade, uma mudança que fica. Um vai alimentando o outro, criando um movimento, um impulso que vai melhorando de forma constante todas as áreas da vida. Então, para a gente fechar, fica uma provocação, um convite para colocar isso em prática hoje mesmo. Pensa aí, qual pensamento que não está ajudando poderia ser transformado em clareza agora? E qual elogio genuíno, de coração, poderia ser feito para alguém hoje? A grande jornada de mudança sempre começa com o primeiro passo. Um passo no jogo de dentro e um passo no jogo de fora.